Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você aqui para a gente partilhar mais um momento no Evangelho. Eu quero convidar você, se você quiser e puder, a abrir junto comigo no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 1, olha o que diz. E Jesus, saindo dali, chegou à sua própria terra e os seus discípulos o seguiram. Só para você lembrar, Jesus estava caminhando ali por Gadara. E chegando o dia do Shabá, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que é dada, e como essas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhe dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre as poucas pessoas enfermas, curando-as. E admirou-se da incredulidade deles, e ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Há uma questão muito importante nesse texto aqui do Evangelho a respeito de como a gente é assimilado ou não é assimilado entre os nossos. Você já teve a experiência de ser desacreditado entre os seus pares, entre os seus parentes, e perceber que as pessoas elas não estão envolvidas na mesma perspectiva missional, vocacional, ou até mesmo de projeto, sonho, plano. É muito ruim quando você está diante de uma grande empreitada, de um grande objetivo, e você não tem todo esse aporte, esse suporte, esse empenho de pessoas que estão ao seu lado. Mas a grande questão é que, diante disso, você pode ser impedido por conta de toda essa falta de motivação ao entorno, ou você pode seguir apesar disso. A maioria das vezes o impedimento ele vem como a primeira parte da cena e maior campo de probabilidade. Até porque quando a gente espera algo de alguém e não é de qualquer alguém, de um alguém que a gente tem em tão grande importância, e isso não vem, é como se aquele projeto, aquele plano, aquilo que nos envolvia fosse desfragmentando, desfazendo. O famoso levou um balde de água fria. E às vezes esse balde de água fria faz a gente desejar absurdamente a validação da outra pessoa a ponto da gente se perder na nossa missão. Você querer o aceite de alguém excessivamente pode fazer você se perder no seu projeto, pode fazer você se perder na missão que você tem estabelecida no seu coração. Você pode esquecer de quem é e para onde vai, porque você está nesse esforço hercúleo, penoso, pesaroso, absurdo de conseguir que aquelas pessoas ali que você elenca como pessoas importantes para validar o seu projeto pessoal, que essas pessoas sejam convencidas. É interessante pensar que Jesus foi para a cidade dele. Pessoas que o conheciam, viam ele andando de um lado para o outro, e pessoas que talvez ele nutrisse, claro, um certo carinho, um grande carinho, mas essas pessoas, ao olhar para ele, reconheceram nele algo primoroso, absurdamente grande. De onde vêm essas obras maravilhosas? Que sabedoria é essa? Não foi falta do reconhecimento do que estava ali acontecendo, mas talvez do segmento, sim, daquilo que ele estava a proclamar a respeito de um futuro dele mesmo, como Messias. Aquelas pessoas estão dizendo: mas esse cara não é o filho do carpinteiro, o José? Ele não é o irmão de Tiago, de Judas? As irmãs dele não estão aqui? Que história é essa agora? Ele veio aqui e quer trazer para a gente um projeto que é um projeto absurdamente grande. Ele, um filho de carpinteiro, acha o que da vida? Então, é nisso que Jesus passa e tem seus maus bocados. Um outro texto, em outro evangelho, vai dizer que a própria família dele chega um momento que descrê dele. A incredulidade, e você viver com ela ou conviver com ela, é passível e possível diante dos projetos e empreitadas da vida. Mas a forma como você vai lidar com ela vai dizer se você vai chegar na conclusão desse projeto, dessa missão ou não. Portanto, não queira provar as pessoas ou comprovar
ou convencer as pessoas de algo que está aqui, ó, no íntimo do seu coração, de algo que foi colocado em você. Porque se de fato você se perceber nesse esforço de convencer essas pessoas, você pode se atrapalhar e não chegar no seu objetivo, porque você foi proliferando forças para esses objetivos paralelos que nem deveriam ser objetivos, né, gente? Convencer as pessoas de quem você é, do que você fez e para onde ou onde você quer chegar. Não queira fazer isso. As pessoas já estacionaram em uma determinada narrativa na mente delas e nada do que você faça ou fale vai convencer do diferente. Portanto, continue seguindo o seu caminho. A história e tudo aquilo que acontecerá demonstrará que, por não ter desistido, por ter seguido em frente, apesar dos pesares, apesar das falas e muitas vezes das negativas dos outros, você, por ter seguido em frente, chegará à conclusão do grande projeto, daquilo que no seu coração sempre fez sentido. Siga em frente, vá, porque se Jesus tivesse parado para se explicar demais, ele nunca teria chegado à conclusão da sua missão.